Olá pessoal, meu nome é William e a partir de agora vamos descomplicar o direito. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da prescrição e da decadência. Nossa, vocês vão imaginar que termos complicados são esses? O que é isso? Por que que o direito é tão complicado? Realmente, o direito é bastante complexo e complicado, mas como eu disse, a partir de agora vamos descomplicar o direito. Antes disso, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam neste canal, que apertem o sininho para serem avisados pelo YouTube toda vez que subir um vídeo novo. Tudo bem? Pessoal, eu acredito que vocês já tenham conhecimento da importância do direito no nosso dia a dia. Apesar da complexidade que é a ciência do direito, ele é muito presente no nosso dia a dia. E é importante nós termos conhecimento pelo menos do básico, para nós entendermos o que acontece com cada um de nós. Neste vídeo, nós vamos falar a respeito da prescrição e da decadência, especificamente no Código de Defesa do Consumidor. Eu quero que vocês entendam, não se apego agora ao termo jurídico prescrição e decadência, mas siga essa linha de raciocínio que eu vou trazer para vocês com o intuito de descomplicar essa teoria para que vocês possam entender na prática. Eu gostaria de iniciar dizendo a vocês o seguinte, que não é interesse jurídico que um indivíduo seja detentor de um direito a vida toda. O que isso significa? Significa que nós, cidadãos, sim, nós temos direitos, assim como nós temos deveres e obrigações. Só que nós temos um prazo para que exercemos esse direito. E é esse prazo que nós vamos tratar hoje. Às vezes as pessoas, podemos dizer que dormem no ponto, e neste momento elas perdem o seu direito de forma sem conhecê-los, e isso traz prejuízos. E nesse vídeo nós vamos entender essa metodologia, nós vamos entender essa questão, certo? Mas por que temos um prazo para exercer o nosso direito? Por conta da segurança jurídica. Mas essa segurança jurídica também não se preocupam, que durante todo esse vídeo eu vou deixar bem exemplificado para vocês do que se trata, tendo em vista a importância dela para todo o nosso meio social. Então, pessoal, é o seguinte, nós temos o nosso direito, correto? Vamos colocar como exemplo a compra de uma geladeira. Você comprou essa geladeira, ela chegou até você. Eu acredito que vocês já tenham conhecimento que vocês têm um prazo de 7 dias para fazer essa troca. Só que, se não for feito durante esse prazo, eu perco esse direito? Sim, aí a importância do prazo para que vocês entendam a prescrição e da decadência com esse exemplo que eu trouxe da geladeira. Imagina o seguinte, você comprou essa geladeira, ela veio com algum tipo de defeito. O que fazer? Pensa que você verificou esse defeito e aí você fala, nossa, eu comprei essa geladeira, ela veio com defeito. Eu pretendo requerer os meus direitos. Eu pretendo ligar na loja, solicitar a troca ou a devolução do meu dinheiro. Eu pretendo entrar em contato através do famoso SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, para poder resolver minha questão. Vocês entendem que essa pretensão de vocês em querer fazer algo, em querer reivindicar seus direitos, tem a ver com a prescrição. Porque a prescrição é a perca da sua pretensão, de você exigir aquilo que é de direito. Mas enquanto a questão da decadência, o que é a decadência? Vocês percebem que se eu tenho a pretensão de exigir algo, significa então que eu tenho o direito de exigir.
E é esse direito que se trata da decadência, porque quando nós deixamos de exigir o nosso direito dentro de um prazo, simplesmente ele extingue. É isso mesmo, a gente perde o nosso direito. E na hora que nós imaginemos a buscar esse direito, ele já se perdeu pelo tempo. E nós ficamos de braços cruzados, sem poder fazer nada. Entende, pessoal, então, que a decadência é quando decai o nosso direito, quando ele extingue, enquanto a pretensão é quando a nossa pretensão de exigir algo também se deu devido ao tempo. Para podermos exemplificar isso e trazer para o Código de Defesa do Consumidor, eu vou fazer um convite a vocês. Vamos abrir o Código de Defesa do Consumidor. Você pode acessar através do Google, como eu vou fazer agora. Você acessa o Google e digita CDC, Código de Defesa do Consumidor, e vai lá na página do Planalto, que é a página oficial de todas as leis, na quais elas sempre vão estar atualizadas, certo? Então, se você for lá no artigo 27, você vai ver que a lei, ela coloca um prazo de prescrição, ou seja, um prazo para a gente exercer a nossa pretensão de exigir algo. Vamos ler o artigo 27 juntos? Ele diz que prescreve em 5 anos a pretensão, a reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, o artigo 27, ele nos coloca o prazo, que nós temos 5 anos para pretendermos a exigir o nosso direito. E ele fala dos casos previstos na seção 2 deste capítulo, nas reparações dos nossos danos. E neste capítulo, nessa seção 2 deste capítulo do Código, pessoal, eu não vou trazê-los porque não é o nosso objetivo nesse vídeo, que é somente sobre a decadência e a prescrição. Mas eu convido vocês, como uma missão, a ler o artigo 12 até o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que lá vocês vão entender quais são as responsabilidades do fornecedor, do fabricante, o que é um produto defeituoso, quando o produto não é defeituoso, quais são as responsabilidades do fornecedor do serviço, quando o serviço é considerado defeituoso e quando não é considerado defeituoso, até mesmo para que vocês possam exigir aquilo que é de direito, para que vocês possam fazer uso da sua pretensão e evitar que caia em prescrição, ok? Então, pessoal, é importante saber desse prazo, até mesmo para que nós não dormimos no ponto e percamos o nosso direito. Pois bem, então já que a prescrição é de 5 anos, por que então que o nosso prazo, por exemplo, que eu trouxe no início desse vídeo da geladeira, do arrependimento de 7 dias, é menor que os 5 anos? Aí que entra a decadência, porque apesar da prescrição e da decadência ser algo tão próximo um do outro, há essas peculiaridades. E essas peculiaridades da decadência, quando nós perdemos o nosso direito, ela é simplesmente expressa na lei. Então, enquanto a lei não está expressa, a gente tem 5 anos para poder ter a nossa pretensão de exigir algo. Agora, nos casos em que a lei expressamente traz, você pode exigir seu direito em X dias, em X meses, em X anos, aí nós temos que nos atentarmos também para a decadência. Nessa questão da decadência, eu convido vocês a abrirem o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, no qual ele vai nos trazer os prazos para a gente requerer o nosso direito.
Olha para vocês ver o que diz o artigo 26, que o direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação caduca em. O inciso primeiro ele fala que é em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. O que significa? A geladeira, como nosso exemplo. Ela é um produto durável. Por quê? Porque você compra a geladeira pensando que ela vai durar. Ninguém quer comprar uma geladeira todo mês, ok? Mas no inciso primeiro diz no quesito dos bens não duráveis, que é 30 dias. Nesse caso, são aqueles produtos que nós temos que exigir o nosso direito no prazo de 30 dias para os não duráveis. E o que é produtos não duráveis? São aqueles que nós compramos já com o entendimento de que eles vão ter uma data para vencer. Por exemplo, uma comida, um alimento. Você compra aquela comida sabendo que ele não vai durar muito. Por isso a necessidade de consumi-lo antes da data de validade. A roupa também, as suas vestimentas, pode ser considerado um produto não durável, porque ela pode estragar, ela pode rasgar, com o tempo deteriorar, então não é durável, certo? Então, nesses casos, é 30 dias o prazo para você poder requerer o seu direito. Então, o artigo 26, ele nos diz, se você verificou um defeito aparente, a partir do momento que você recebe esse produto, você tem ele em mãos e verifica esse defeito, você tem 30 dias para exigir um novo produto ou a devolução do dinheiro, certo? E aqueles casos de produtos não duráveis, que é o exemplo da geladeira. Você recebeu a geladeira em casa, você verificou que ela tá com algum defeito aparente, aí o inciso 2 do artigo 26 nos dá um prazo de 90 dias para nós exigirmos a troca ou a devolução do dinheiro. Então, pessoal, uma questão interessante é essa questão. O prazo começa a correr a partir do momento que nós recebemos o produto, ok? Mas aí vocês me perguntam, William, e aqueles casos em que eu recebo o produto, mas o vício é oculto? Eu não consigo enxergar o defeito naquele momento. E eu só vou conseguindo a verificar esse defeito com o uso, com o tempo. E já se passaram 90 dias, por exemplo, nos casos dos produtos duráveis. Eu perco, o meu direito decai, entra em decadência. Aí eu digo, essa ressalva, o Código de Defesa do Consumidor também diz no seu parágrafo 1º. Porque tratando-se de vício oculto, a contagem do prazo se dá a partir do momento de você ter o conhecimento deste vício. Seja para bens duráveis, não duráveis, ou seja para a prestação de um serviço. Importante esclarecer essa questão também. Continuando, pessoal, tem a opção também de verificar o momento em que o prazo deixa de ser contado. Como assim? Imagina o seguinte, você recebeu o produto, você verificou que ele está com defeito, você não ficou inerte, o consumidor não ficou inerte, seguiu os prazos certinhos de 30 ou de 90 dias, mas a empresa está demorando a resolver o problema e já se passaram o prazo. O meu direito decai? Não. Ele decai se você ficar inerte. Você entende que você não ficou inerte, você fez algo. Por isso, o código ele traz as circunstâncias em seu parágrafo 2º que impede a decadência. E a primeira dela é essa, a reclamação. Você comunicar à empresa que o seu produto veio com defeito. Como eu citei o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Você informou a empresa, você comprovou essa informação através
dos protocolos dos atendimentos, se tratando de uma reclamação via telefônica, certo? Seja através de mensagens em WhatsApp, meios de provas para que você comprove essa reclamação. Você entrou com reclamação? Ok. A partir do momento que você entra com essa reclamação, o prazo ele vai se suspender. Ele não vai contar. Ele vai começar a contar a partir do momento que, por exemplo, a empresa te responde. Independente dela resolver o seu problema ou não, ela deu essa resposta. Então, aí a partir desse momento o prazo começa a contar. Aí você verifica se deu certo de resolver de forma administrativa, sem procurar as vias judiciais, ok. Se há necessidade de ingressar qualquer tipo de ação, seja para reparar os seus danos materiais ou até mesmo moral, você verifica essa contagem novamente para o tempo de você ingressar com uma ação judicial cabível no seu caso, ok? O Código de Defesa do Consumidor traz outra hipótese também que impede a continuidade do prazo da sua decadência, que é em caso da instauração de um inquérito civil até o seu encerramento. Nesse caso, pessoal, imagina que além de você estar passando por esse problema com a empresa de serviços, o fornecedor ou fabricante, outras pessoas também estão passando. Então você verifica que aquilo que era individual tornou-se coletivo. E essa atitude, podemos dizer, irregular da empresa está sendo reiterada. Então, nesse momento, é importante fazer uma denúncia ao Ministério Público. E é essa denúncia que vai acarretar um inquérito civil, na qual o Ministério Público, através do seu promotor de justiça, vai instaurar uma investigação. E essa investigação, enquanto não for finalizada, o seu prazo de decadência estará suspenso, voltando a correr a partir do momento da finalização, assim como acontece com a reclamação que eu acabei de explicar. Então, pessoal, é importante também falar a respeito da pandemia. Vocês podem perguntar, a pandemia trouxe algum tipo de obstáculos? A pandemia trouxe algum tipo de influência que porventura suspenderia ou impediria a continuidade do meu prazo? Seja de 90, seja de 30 dias? Depende. Depende pelo seguinte motivo. Com a pandemia, foi promulgada uma lei para dispor a respeito de um regime emergencial e transitório das relações jurídicas. Transitório porque não é permanente, que vai durar enquanto a pandemia estiver acontecendo ainda. Nesse sentido, se for verificado que o consumidor ficou inerte, parado, sem exigir o seu direito por força da pandemia, aí você argumenta que a inércia não foi por você, mas foi por conta da pandemia. Aí aplica essa lei em específico. Agora, se porventura você já fez uso das hipóteses que eu mencionei logo atrás, sobre a reclamação, por exemplo, sem necessidade da pandemia trazer algum prejuízo, não há necessidade de fazer uso da lei nesse sentido, no que tange a esse regime da pandemia. Porque vocês compreendem que, independente dessa lei ou não, já está suspenso a sua decadência, já está tendo o impedimento do prazo continuar correndo. Agora, se você, por exemplo, for impedido de entrar com uma reclamação na empresa por força da pandemia, aí você aplica essa lei. Por exemplo, você comprou a geladeira numa loja da sua cidade. Depois que você verificou dentro do prazo certinho que está com defeito, você resolve ir lá na loja e falar, olha, veio com defeito. Mas você descobre que a loja está fechada por conta que o prefeito da cidade solicitou que todos os comércios fechassem
por conta da pandemia, para evitar aglomeração e prezar pelo isolamento social. Vocês percebem que você não ficou inerte? Vocês não ficaram inertes, pelo contrário. Você tentou, mas a pandemia, pelo caso da loja estar fechada, impediu com que você cumprisse o seu prazo. Nesse momento, vai estar suspenso, sim, por conta dessa lei em específico, certo? Então, pessoal, a importância de conhecer o direito. Eu espero que tenha descomplicado um pouco a questão da decadência e da prescrição, que no início pode parecer algo muito grande, complexo, mas vocês entendem agora a importância e quão presente ele está no nosso dia a dia? Então, eu quero finalizar esse vídeo falando para vocês que nunca se esqueçam que o direito não socorre quem dorme. Então, não durma no ponto. Busque informações, busque conhecer os prazos para que vocês possam exigir seu direito em tempo hábil e possam ser resguardados em todo o momento. E lembra a segurança jurídica que eu falei lá atrás? Agora eu posso finalizar com ela dizendo que você, consumidor, tem a segurança jurídica para poder comprar algo e saber que você tem um prazo para poder exercer a sua pretensão e o seu direito para evitar a prescrição e a decadência. Assim como a empresa, o fornecedor, o fabricante também tem segurança jurídica, pois ele sabe que durante aquele tempo ele tem que estar preparado para ouvir qualquer tipo de reclamação sua. Então, essa é a segurança jurídica que é tanto prezada nas relações sociais. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, queremos ouvi-los. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.